Eu estou fazendo esse vídeo no intuito de auxiliá-los no estudo para a prova. Então eu gostaria de rememorá-los a respeito do processo de conhecimento, que, como vocês bem sabem, tem 4 fases bem claras, bem definidas. A primeira delas é a fase postulatória, onde nós temos a petição inicial, a contestação e, eventualmente, a impugnação. A segunda fase é a fase ordinatória ou organizatória. É aquela fase em que o juiz pode extinguir o feito no estado em que ele se encontra ou preparar, né, para a próxima fase, que é a fase instrutória. A fase instrutória é a produção de provas pelo autor e pelo réu. Provas essas que vão confirmar os fatos alegados por eles na sua petição inicial e na sua defesa. E por último, a quarta fase, que é a fase decisória, em que o juízo vai decidir com base na confirmação dos fatos do autor e réu, confirmadas pela via da produção de provas. Okay? Então, primeiramente, se tiverem com o código, ajuda a acompanhar. A petição inicial é aquela peça processual que interrompe a inércia do Estado juiz. Como vocês sabem, a jurisdição do Estado é inerte. Então, quem vai irromper com essa inércia é o autor, é o polo ativo com a sua petição inicial. Os critérios da petição inicial estão no artigo 319 do Código de Processo Civil. E o juiz, recebendo esta petição inicial, ele vai realizar o chamado juízo de admissibilidade. Vocês já estão cientes disso. No juízo de admissibilidade, ele vai observar se a petição inicial está sólida, se ela tem rigidez, se ela está pronta para ser recebida, se aquilo ali vai virar uma ação, ok? Se tiver tudo ok com ela, dentro dos critérios do 319, o juízo vai citar o réu, não para se defender, mas sim para atender à audiência de conciliação e mediação. Voltando um pouquinho para a petição inicial, lembrem-se que o formato dela é obrigatoriamente o endereçamento para um juízo competente, a qualificação das partes, o relato dos fatos de forma clara, cronológica, concatenada e principalmente resumindo os fatos que o autor alega serem aqueles que vão dar a ele um direito, ou seja, resumindo a disputa que envolve autor e réu. Ok? Depois ele vai ter que fundamentar com o direito, ou seja, com a lei, com a jurisprudência, com a doutrina, com os costumes, com as fontes do direito. E ao final, no pedido, ele tem que pedir o quê? O que ele quer? A condenação do réu, por exemplo. Ele tem que constar também ali o seu desejo pela produção de provas, né? E a sua opção pela realização da audiência de conciliação e mediação. E não se esqueçam que é obrigatório o valor da causa. Tá? Aceita esta petição por estar de acordo com os critérios do artigo 319, agendada a audiência de conciliação, se as partes entrarem em acordo, encerra-se a ação, extingue-se o processo. Caso elas não entrem, inicia-se nesse mesmo ato o prazo de 15 dias para que o réu apresente a sua resposta. E aí vocês se lembram que o réu tem algumas opções de resposta. São 3 e uma quarta. A primeira, ele pode contestar. A segunda, ele pode silenciar. Então, ele vai ser revel. A terceira, ele pode reconvir. Lembre-se que ele pode contestar e reconvir ao mesmo tempo. É a reconvenção, que é uma espécie de ação do réu contra o autor. A quarta opção seria a admissão dos fatos alegados pelo autor. Então aí se encerraria a ação. A gente nem precisa falar nisso. Ultrapassada então a fase de citação
havendo ou não havendo acordo entre as partes, o réu vai ter a opção de fazer a sua contestação. E ele pode fazer isso de uma forma que aborde duas defesas. Uma defesa processual e uma defesa de mérito. Na defesa processual, ele vai exatamente apontar as falhas procedimentais e de forma que o autor, porventura, tenha cometido na sua petição inicial. Ele vai apontar essas falhas no intuito de impedir que o próprio mérito seja analisado pelo juízo. Tá? Caso não haja nenhum defeito ou que o juízo entenda que aqueles que foram, digamos aí, apontados pelo réu não são de fato defeitos, passa-se para uma próxima fase, que é a fase ordinatória. Nessa fase, o juízo vai organizar o processo e talvez até julgá-lo caso ele entenda que as provas documentais são suficientes ou que se trata de uma questão de direito somente, ou seja, que não requer outras provas. Caso ele entenda que são necessárias provas, então nós vamos ter que ir para a fase instrutória. Ok? Mas na fase ordinatória é que o juiz decide tudo isso. Como nós ainda não chegamos nessa fase, fica para uma próxima pílula. Fiquem atentos para o artigo 319 e seguintes, façam uma leitura detalhada desses artigos, conforme a gente fez algumas vezes em sala, mas leitura de artigo nunca é demais, tá? Fiquem atentos também para o artigo 330, que fala das situações de indeferimento da petição inicial. E o 331 também fala sobre isso. Tá? 332 nós ainda não entramos nele, que fala da improcedência liminar do pedido. Nós não chegamos nessa fase ainda. 334 fala da audiência de conciliação e mediação. Nós já falamos bastante nesse tema, eu creio que todos já conhecem muito bem as regras. E o artigo 335 fala dos critérios para contestação. Estudem e vai dar tudo certo. Um grande abraço.